Olá pessoal da Academia do Jornalista, eu sou a Fernanda Félix, jornalista responsável pela Academia, e eu separei um assunto bem interessante para você hoje. Então espera um pouquinho, espera a vinheta passar e você confere comigo. Nós vamos falar sobre como trabalhar em home office, em casa, mas precisa saber de jornalismo digital. Roda a vinheta. Então, galera, eu acho que é o sonho particular de todo mundo de querer trabalhar em home office, em casa, poder estar em contato com a família, com filhos, no caso se tiver, poder ter a sua rotina, o seu almoço, comer a sua comida, ter os seus horários, não é mesmo? E entre outros N benefícios. Mas isso hoje é muito possível no jornalismo. Eu sei que existe o jornalista que precisa ir para a redação, que precisa ir para o set de gravação, como por exemplo no meu caso, eu não estou trabalhando em casa, eu estou no estúdio, que não é na minha casa, mas poderia ser, de repente pode ser futuramente. Eu trabalho em casa, fazendo os artigos para vocês, fazendo as postagens nas redes sociais, tirando as dúvidas no suporte dos cursos, tudo no descanso do meu escritório em casa. Porém, eu vim aqui nesse vídeo contar para vocês o que vocês precisam saber para que isso possa ocorrer dentro do jornalismo, pois não é só de redação que vive um jornalista, tá? Não só o jornalista direto pode trabalhar em casa. Um social media, por exemplo. Um social media, ele sendo freelancer ou não, ele, em acordo com a empresa, ele pode trabalhar em casa, respondendo às redes sociais da empresa. Ele recebe a demanda de serviço, ele ganha pelo resultado feito, ele ganha pela demanda concluída. E assim, você vai ganhando um dinheiro extra, se for o caso de um freela, ou se for um emprego mesmo, carteira assinada e tudo mais, que pode acontecer, mesmo tendo alguns pontos diferenciados de um CLT de verdade, que eu não vou entrar em critério aqui, você pode trabalhar em casa. Você, como produtor de conteúdo para web, pode trabalhar em casa, como, por exemplo, fazer artigos para site, comerciais, artigos para lojas. Você pode abrir a sua loja, aí no caso você pode empreender trabalhando em casa, como é o meu caso. Eu empreendo jornalismo, eu capacito e treino vocês da minha casa. Eu não preciso ir a empresas para fazer isso. Você pode fazer a mesma coisa com uma loja, com algum curso que você queira dar, que você tenha domínio, com qualquer coisa voltada à internet, porque hoje o digital traz essa possibilidade, é esse o tema maior do vídeo. Você consegue trabalhar de casa, como por exemplo, fotógrafo. Você pode ter os seus clientes e fotografar e voltar para casa, fazer as edições no seu computador, no seu escritório. Você pode ser designer, trabalhando de casa. Você pode ser um profissional de marketing e propaganda trabalhando em casa. Você pode ser N coisas voltadas ao jornalismo, voltadas ao digital em casa. Mas por que voltada ao jornalismo e ao digital? Porque hoje tudo é comunicação. A forma como eu falo com o meu cliente, com o meu aluno, com o meu ouvinte, seja ele quem for, quem trabalha, por exemplo, com rádio web, pode trabalhar em casa, só comprar os equipamentos e montar o seu set em casa. Tudo é muito possível, basta querer, ter essa capacitação e, claro, um valor de investimento, porque tudo na vida precisa de investimento, que é bem diferente de gasto, ok? Gasto é com uma coisa que a gente não vai ter retorno, investimento é quando a gente tem retorno, e o retorno vai ser os nossos clientes e assim salários extras ou então salários bons. Porque, como vocês sabem, e a gente já cansou de conversar aqui, quanto mais você sabe, quanto mais você tem a oferecer, mais você recebe e mais bem qualificado você é, mais autoridade você tem. Então eu pontuei aqui para vocês devem estar se perguntando, ok, já entendi que eu tenho algumas tarefas nas quais eu posso trabalhar em casa, algumas profissões, hoje chamadas profissões. YouTuber, por exemplo, que eu até não coloquei no artigo, vou editar aqui, porque eu monto o artigo, faço vídeo, aí depois eu edito o artigo, volto pro vídeo, eu tô sempre montando o melhor, o mais completo para vocês. De casa. Vocês devem estar se perguntando agora, tá ok, o que eu preciso saber para trabalhar em casa?
jornalismo digital com os seguintes itens. Saber escrever textos para a web da forma correta, porque tudo que eu falo para vocês é para saber fazer completamente. Não é só achar que sabe, é simples, e vai lá e cria. Não, você precisa se capacitar nisso, saber todos os detalhes para não errar com o seu cliente e acabar não podendo trabalhar em casa. Compreender como funciona o novo jornalismo, primeiramente, é muito importante, porque você só vai saber fazer algo bem feito quando você entende aonde você está inserido. Por que eu falo da importância de texto para a web? Porque basicamente, como eu falei antes, é comunicação, relação com o cliente, tá? Então, se eu não sei fazer isso da forma correta para a mídia correta, que é a internet, que é onde eu tenho a maior quantidade de alunos e as pessoas que trabalham com lojas têm as maiores quantidades de clientes e assim vai, eu não vou ter esse relacionamento interessante que vai me converter em valores, em dinheiro. Então, eu não tenho como saber só escrever para TV, para impresso, tá? Para rádio, eu preciso saber escrever para a internet, que é muito diferente. Eu preciso saber montar uma pauta jornalística passo a passo para a web. Existem diferentes tipos de pauta, todas, claro, baseadas num único tipo, tá? Mas de nortes diferentes, porque são para mídias diferentes. Então, é muito importante você saber a pauta, porque é ela que vai dar todo o pontapé final do seu conteúdo. Não adianta você não saber elaborar o que você vai executar, porque vai sair executado errado, né? É como efeito dominó, que eu falo muito isso. Conhecer e saber analisar personas e designar os públicos-alvos. Pois é, você não escreve para uma pessoa só, de um tipo só, de uma mentalidade só, de um interesse só. Você escreve para N pessoas diferentes, então você precisa saber quem é o seu cliente, quem são os seus clientes, porque as pessoas são diferentes. Eu falo com vocês de uma forma, mas tem, por exemplo, uma pessoa muito mais qualificada, que já trabalha com jornalismo há muito tempo, e ela vai querer saber um pouco mais do que eu estou falando para você, que de repente é inexperiente. Então eu tenho que saber dosar a base com o complementar a essa pessoa. Então existem muitas vírgulas. Entender e saber aplicar as técnicas de SEO para usar nos seus textos jornalísticos. Já sei escrever um texto para a web. Legal. Mas não tem ninguém me lendo. Por que será? Tá faltando essas técnicas, que é muito importante em cada parágrafo do seu texto, tá? Fernanda, mas que técnicas são essas? Gente, eu não tenho como explicar isso para vocês em vídeos, porque é um conteúdo extenso, é um conteúdo que precisa de muita dedicação para que vocês possam ter aí essa capacitação legal e também no currículo de vocês. Afinal, nós somos o que somos porque está no currículo, não é mesmo? Que é a forma como as pessoas nos conhecem e querem os nossos serviços. Ou pelo menos nos conhecer um pouco mais em uma entrevista presencial ou via internet. Entender e saber analisar o Google Analytics. Gente, eu preciso mensurar para saber se o que eu fiz foi legal ou se o que eu fiz não foi legal para não fazer novamente. Então, esse relatório é ótimo, esse relatório é completo e esse relatório vai fazer com que vocês saibam onde vocês estão pisando e se vocês precisam continuar ou não. Ter domínio de edição, isso é óbvio, né, gente? Edição de vídeo, edição de imagem, diagramação. Por quê? Como eu vou fazer um vídeo, por exemplo, para colocar para vocês? Se você tem noção e sabe que o vídeo vai ajudar o seu contato com o cliente, a sua comunicação com o cliente. Afinal, o objetivo não é comunicar, ter uma boa relação com o cliente, então eu preciso utilizar de todas as formas. Vídeos, artigos, imagens, e para isso eu preciso fazê-los bem feito. E nada melhor do que como nós mesmos, né, editarmos os vídeos, a não ser, claro, quando a empresa cresce, aí você precisa terceirizar. No meu caso, as edições são terceirizadas. Lohana, um beijo pra você, querida. Então, isso é muito importante até para, se você não editar, você saber cobrar a pessoa que está editando. Porque você precisa ter domínio, tipo, olha, isso aqui não ficou legal, você poderia ter usado efeito X, você poderia ter cortado aqui. Então, tudo é a forma como você sabe. Quanto mais você sabe, mais você pode cobrar, mais fica qualificado o seu trabalho. E lógico, entender como trabalhar nas mídias sociais. Não é só responder comentário da sua foto pessoal no Facebook, né, gente? Existem N formas de você comunicar bem com o cliente, de você instigar o cliente, de fazer o CTA, Call to Action, chamar para ação, porque é através dessas chamadas que você pode converter em muitos resultados positivos.
Tá vendo como tudo isso você pode fazer no descanso da sua casa? E mais ainda, se capacitando, você pode abrir N oportunidades de, além de trabalhar para você, empreender, ou então trabalhar para uma empresa, você pode ser freelancer e trabalhar mais um pouquinho e ganhar um dinheiro extra. Veja que interessante. Eu coloquei um exemplo aqui no final do artigo que eu queria fechar o vídeo falando com vocês sobre isso. Por que vocês acham que um iPhone, por exemplo, esse é o XR, o XR ele é mais caro do que o iPhone 8 Plus? Ah, porque ele veio depois? Não, porque ele tem coisas que o iPhone 8 não tem. Ele tem facilidades que o iPhone 8 não tem. Ele me oferece benefícios que o iPhone 8 não me oferece. Então, ele vale mais. Então, se você tem um currículo pobre que não oferece nenhum tipo de qualificação para a empresa poder usar dos seus serviços, você vai valer menos. E valer menos não falo só em dinheiro, é valer menos como profissional. Ah, mas eu tenho um currículo muito bom e ainda assim não consigo trabalho. Gente, eu estou falando de forma geral. Existem vírgulas. Existem profissionais bons que estão sem trabalho, sim. Existem empregadores que são pessoas ruins, sim. Mas, em regra, quanto mais você tem a oferecer, mais você vai valer, não é mesmo? Eu espero que tenha cooperado aí para o entendimento de vocês. Procurem essas capacitações que a gente oferece aqui na academia. Só entrar no nosso site Academia Jornalística, que vai apitar aqui no vídeo para quem está me assistindo pelo YouTube. Na parte dos cursos, você vai ver alguns desses cursos lá. Tá, e se você não quiser ir lá procurar, comenta aqui embaixo que a gente manda o link para vocês de algum específico. E é isso, não vou me prolongar. Se você está me vendo pelo Facebook, curte, compartilha, chama os amigos, comenta aqui embaixo. Estou esperando você comentar também. Vou ficar aqui esperando, igual o Rafael fez uma vez, eu vou copiar dele, porque eu acho que instiga, né? Isso é uma call to action, viu? Já passei uma dica a mais para vocês. Então é isso, galerinha. Se você está me vendo pelo YouTube, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber nossas notificações de postagem. Um abraço e até a próxima